Maravilha. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, agradeço a participação aí de todos vocês. Espero que todos estejam bem, cuidando das suas famílias, da sua saúde aí. Bom, de novo, para quem não me conhece, meu nome é Rodolfo Correia, eu sou um dos responsáveis da Danfoss pelo atendimento ao mercado de ar-condicionado e, junto com outras pessoas aí que atendem esse segmento também, a gente presta todo o suporte técnico e comercial para diversas aplicações, e a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe hoje. Como a aceitação desses eventos tem sido grande, a gente acredita que é uma oportunidade bacana também para compartilhar com vocês qual que é a estrutura da Danfoss Global e como que ela se organiza localmente também. Então, um pouquinho de história, né? A Danfoss ela foi fundada em 1933 por esse camarada chamado Mads Clausen, tinha no DNA a criação de produtos, né? E em 1933 ela entrou no mercado de cooling com a fabricação e o desenvolvimento dessa válvula de expansão. Depois, em 1943, entrou no mercado de heat, uma válvula termostática. Em 1952, o compressor hermético foi um produto desenvolvido por ele também. Em 1964, entrou no mercado de Power Solutions, que é a nossa outra divisão, com motor orbital. E em 1968, começou a fabricar em larga escala os inversores de frequência para serem utilizados principalmente no mercado de refrigeração. Foi um movimento bem inteligente, né, nessa criação desses produtos, porque esses mercados eram mercados emergentes, estavam sendo criados as demandas ainda desse mercado, e como a Danfoss entrou com a criação dessas tecnologias precocemente nesse mercado, nós tivemos uma participação grande desde então nesses mercados que vinham crescendo aí sensivelmente, né? Então hoje a Danfoss ela tem 4 grandes divisões. Existia no passado outras frentes de negócio da Danfoss para atender o mercado, mas ela se desfez desses outros negócios e se manteve focada naquilo que ela tinha uma posição global importante. Então, hoje, nessas 4 grandes divisões, ou a Danfoss atende, ou ela atinge a primeira ou a segunda posição na questão de faturamento global. Tá? Então, a primeira delas, a Danfoss Power Solutions, é a divisão da Danfoss que fabrica e produz equipamentos hidráulicos para sistemas de construção civil, máquinas agrícolas também. A Danfoss Cooling, que hoje eu acredito que é a Danfoss mais conhecida aí no Brasil, principalmente voltada para os equipamentos aí de refrigeração, como exemplo aí os compressores, são produtos bem conhecidos aí nesse segmento, e as válvulas para sistemas de refrigeração. A Danfoss Drives, que é a divisão 100% focada nos inversores de frequência, com fabricação inclusive dos módulos de potência dela. E a Danfoss Heating, que é a Danfoss, que apesar de chamar Heating, nós trazemos aqui para atender o mercado de ar-condicionado, que é a divisão da Danfoss que fabrica equipamentos hidrônicos, válvulas hidrônicas, no mundo inteiro, né? Existe uma organização de vendas que a gente chama de NRB, que leva para o mercado os portfólios da Danfoss Drives e da Danfoss Heating, né? Cada organização de vendas tem especificamente o seu time de vendas, sua estratégia comercial, mais especificamente aí para o mercado de ar-condicionado, a gente conseguiu unir os portfólios nessa organização de vendas que a gente chama de Non-Residential Build. Eu sou parte dessa divisão. Tá? Isso é um diferencial para nós, porque nenhuma outra empresa consegue unir o portfólio de drives junto com o portfólio de válvulas para atender o mercado. Então, esse é o diferencial da Danfoss e que traz muita competitividade também nas negociações. Um pouquinho da estrutura local, né? A Danfoss ela tem um time de engenheiros de vendas e coordenadores de vendas dedicados para cada segmento. Temos também os atendimentos regionais, né? Mas temos uma forma vertical de atender o mercado aí com especialistas de vendas para cada segmento. Um time de suporte interno, suporte comercial interno, técnico também, que dá é o back office nosso, dá todo o suporte para os representantes, para os distribuidores e para nós vendedores e coordenadores de vendas.
os especialistas de projetos, que são as pessoas dedicadas aí nas aplicações e nos projetos, o nosso service, focado principalmente no pós-venda, uma rede de distribuição bem consolidada que atende todo o mercado nacional para esses suportes locais aí, e um time de representantes para alguns segmentos, ela é bastante utilizado para dar o atendimento mais próximo do cliente comercialmente, e tem eles, os representantes, têm todo esse suporte da Danfoss por trás, para conseguir dar um bom suporte aí, um bom atendimento para o mercado. Especificamente para o mercado de ar-condicionado, nós temos representantes aí nas principais regiões de negócio. Bom, entrando um pouquinho aqui no mérito de drives, né, porque se justifica ter uma divisão inteira voltada só para o inversor de frequência. Vou procurar não me enrolar nessas porcentagens igual a nossa presidenta aqui, mas vamos lá. 20% da energia consumida globalmente é proveniente de energia elétrica, tá? E 50% dessa energia elétrica é consumida por motores elétricos. Né? E 75% desses inversores que são consumidos no mercado são consumidos em aplicações para bombas, ventiladores ou compressores. E a Danfoss estima que até 2040, se todos os motores do mercado, né, potenciais motores do mercado, fossem utilizados com inversores de frequência, nós alcançaríamos uma economia global de energia de aproximadamente 8%, que é um número gigantesco. Então, toda essas porcentagens aí, esse estudo, direciona os esforços da Danfoss Drives para estar cada vez mais próxima do mercado, com essa visão sempre em eficiência energética, em projetos mais eficientes, para que possamos alcançar essa visão de realidade aí de alcançar 8% de economia global só com a utilização de inversores de frequência. Tá? É um número bem grande. Qual que é a nossa diferença, né, em relação aos concorrentes? Como eu disse, a Danfoss Drives é uma empresa 100% focada em inversores de frequência C, tem o maior portfólio de mercado para inversores de baixa tensão, LVAC, Low Voltage Drives, né? Então temos aí um maior portfólio do mercado. Também suporte para média tensão e equipamentos de posicionamento, que são os servo drives para motion, nós temos também esse produto no nosso portfólio, e é a única empresa que detém a fabricação e a tecnologia dos módulos de potência. Inclusive, fornecemos para outras empresas os módulos de potência para serem instalados nos seus respectivos drives. Então, o fato de ter a tecnologia e essa fabricação da parte de potência dos drives nos dá uma, uma vantagem comercial e tecnológica também em relação a outras empresas. Bom, sendo 100% focado em drives, o nosso principal intuito é fazer com que o cliente se preocupe com aquilo que ele produz, com aquilo que é o know-how dele, e deixe de se preocupar com o inversor de frequência. Geralmente, o inversor ele ocupa um papel importante dentro das aplicações. Então, nós não queremos que o cliente tenha dor de cabeça ou preocupação com o inversor de frequência, com esse componente. Então, a Danfoss, ela sendo focada em drives, desenvolve competências de aplicação, competências tecnológicas que agregam valor e segurança dentro das máquinas, dos equipamentos e dos sistemas que os clientes os utilizam. Tá? Então, isso é um diferencial importante. A gente não divide energia e não gasta energia com outros produtos, no sentido de produtos elétricos, produtos para automação, por exemplo. Tá? Entrando um pouquinho agora na questão dos segmentos que a Danfoss atua, existem os core segments, né, os segmentos que a Danfoss tem uma participação maior, e para todos esses segmentos existem peculiaridades, especificidades nas aplicações, e a Danfoss ela consegue se enquadrar e atender a essas diferentes demandas do mercado. Para Marine Offshore, como por exemplo, Marine Offshore, a Danfoss tem parceria global com a Rolls-Royce, que é um grande fabricante de propulsão de navios, alimentos e bebidas. A Danfoss tem uma participação de mercado muito grande, principalmente em bebidas, em função da Ambev, por exemplo, da Heineken. Saneamento, também temos produtos dedicados para sistemas de saneamento, para sistemas de bombeamento também.
HVAC, que é o mercado que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe hoje, refrigeração, elevadores e escadas rolantes, também temos parceria com Schindler, com várias empresas aí que fabricam elevadores residenciais, indústria química, mineração, também participação muito forte, produtos com alta robustez para atender esse tipo de aplicação, ponte rolante, pórtico, a Konecranes, por exemplo, é o maior fabricante de ponte rolante do mundo, usa inversores também da Danfoss, indústrias pesadas no geral, óleo e gás também, temos uma participação bem importante, produtos específicos para atender esse tipo de segmento. Então, para todas essas aplicações, a gente consegue se adequar a um atendimento comercial e técnico bem próximo dos clientes e atender às suas demandas também. Rodolfo, Sim, pode falar. vamos só fazer um teste, por favor. Desabilita a tua câmera, porque a gente está recebendo um feedback aqui de que o áudio está falhando um pouco, então pode ser que a imagem da webcam esteja sobrecarregando a rede, tá? Então desliga aí um pouquinho, só para a gente ver se vai melhorar nos próximos slides, Tá, por favor. Obrigada. de nada. Espero que tenha melhorado aqui. Eu não estou vendo o chat, pessoal. A gente tem o nosso time de suporte interno aqui, que está acompanhando a apresentação também, e eles têm acesso ao chat, estão conversando com vocês aí. Deu uma travadinha. Bom, espero que melhore. Se não melhorar, vocês voltam a comentar aí que a gente tenta tomar alguma ação diferente. Bom, aplicação, né, para todos esses segmentos, a Danfoss tem produtos e tem diversas aplicações que a Danfoss consegue atender com seu portfólio de produto. Não vou entrar no detalhe, só para vocês terem uma ideia da amplitude do que a Danfoss consegue atender, a Danfoss Drives. E falando um pouquinho mais especificamente do mercado de ar-condicionado, que é diria que um dos principais segmentos da Danfoss no mercado. A Danfoss tem uma base instalada nesse mercado de mais ou menos 2,5 milhões de equipamentos dedicados para o ar-condicionado, é um número bem grande. Isso nos dá uma certa segurança, credibilidade e especialidade também nessas aplicações para ar-condicionado. Então, temos um cálculo aí que a gente faz algumas medições, chama um cálculo conhecido aí na indústria, né, chama custo total de propriedade, o Total Cost Ownership. Basicamente, isso analisa não só o investimento inicial que o cliente faz para a compra do equipamento em si, mas todo o cálculo em relação ao tempo de vida útil que esse equipamento vai trabalhar, as horas que ele, tempo de falha, o tempo que ele fica desabilitado, todo o custo da propriedade durante o tempo de vida do equipamento. E a Danfoss tem um dos melhores TCOs aí do mercado, né? Então, isso dá uma credibilidade também, uma segurança para quem está utilizando os nossos equipamentos. Também uma perfeita integração com o BMS, serviços aí especializados para atender o mercado de ar-condicionado. Existem aí duas famílias mais conhecidas de equipamentos, que são os top performance para o mercado de ar-condicionado, muito conhecidos aqui no Brasil, que é o F62 e o F61, que a gente vai falar bastante deles aqui durante essa apresentação. Existem também, pessoal, que eu acho que vale a pena comentar, produtos de outras famílias que a gente pode utilizar também, mas a gente vai focando mais naquilo que já é consolidado no mercado, mas nada impede de utilizarmos outras famílias para atender essas aplicações também. Bom, por que drives em ar-condicionado? Basicamente porque a variação de carga diária desses sistemas de ar-condicionado, elas variam muito, né? E esse tipo de variação da carga faz com que o inversor de frequência ele tenha uma atratividade econômica, mesmo nas aplicações que tenha pouca variação de rotação. Então, geralmente, a utilização de inversores de frequência para esse mercado, para outras aplicações também, gera melhor qualidade de ar, conforto interno, economia de energia, geralmente economias substanciais de energia,
proteção de ativo, custo de manutenção melhora, porque você diminui o estresse dos equipamentos mecânicos com a utilização do inversor de frequência, e a maior confiabilidade da planta em função das proteções intrínsecas ao equipamento em si. Rodolfo, Oi, pode falar. vou te atrapalhar mais um pouquinho, é só Não, fica à porque vontade. o nosso problema de áudio, ele tá insistindo, né? Tá Então, alguém gravando? deu aqui uma dica para talvez você afastar um pouquinho o microfone, porque pode ser isso, ou então, em último caso, a gente pode estar sofrendo aí um probleminha de conexão. A gente sabe que agora todo mundo trabalhando de casa, as internets estão bem estáveis, e aí, por último, em último caso, a gente pode fazer algum teste de trocar a sua rede. Eu posso tentar trocar aqui, ele vai cair um pouquinho e voltar. Tem uma rede Tá, mais forte aqui. acho que é melhor então. Eu já vou fazer isso. Me dá um minutinho, pessoal. Peço desculpas aí Tá, pelo imprevisto. Me dá um minutinho que eu vou cair e conectar novamente rapidamente. tá bom. Pessoal, obrigada aí por interagirem conosco e dar esse feedback se está funcionando o áudio ou não, tá? Tô ouvindo, Nath? Sim, Tá melhor? parece que não está cortando. Se você Bom, quiser, pode dar pessoal, sequência então aí no webinar e qualquer problema que a gente volte a ter, o pessoal me comunica aqui pelo chat e eu volto a falar com você, mas aparentemente a gente resolveu o problema. vou ficar à vontade para interromper, tá, Nath? Sem problema nenhum. Tá bom, É, valeu. espero que tenha melhorado. Você está vendo a tela da apresentação? O pessoal está vendo? Sim, Viu? sim, eu tô vendo o slide controle sua bomba e ventilador. Tá, beleza. Voltando um pouquinho aqui, por que que a gente tem aí essa economia substancial de energia? Basicamente em função da lei da afinidade, né? Isso aí basicamente nos dá uma segurança de que qualquer variação, de qualquer variação que eu consigo, ou diminuição de rotação, de vazão que eu consiga no equipamento que eu estou controlando, gera uma economia significativa de energia. O que que essa lei prega? Prega que a potência consumida basicamente é o cubo da velocidade. Então, aqui tem alguns exemplos de cálculos, né? Aqui uma bomba de 15 quilowatts, se eu conseguir diminuir 20% a rotação dela, fazer com que ela rode a 80% da rotação, eu tenho essa formulinha bem básica aqui, 0,8 ao cubo, essa porcentagem em relação à rotação, vezes a potência do equipamento, da bomba em si. Então, se eu conseguir diminuir 20% aqui a rotação desse equipamento, eu vou conseguir ter uma economia aí de 48%. Ou seja, eu vou conseguir trabalhar 52% da potência nominal da bomba. Tá? E um outro exemplo de cálculo, se a bomba tiver a 50% da rotação, eu vou ter uma economia maior ainda, conseguindo trabalhar com uma potência aí, de 12,5% da bomba. Então, uma economia significativa com baixas variações de rotação. Nath, me dá um feedback aí, como que está o áudio? Perfeito, melhorou bastante. Ótimo, Pessoal, maravilha. aproveitando a intervenção, já que a gente está fazendo essa confirmação aí do áudio, se todo mundo estiver ouvindo bem, usa a ferramenta de levantar a mãozinha, que aí a gente já tira a prova. Legal, tá todo mundo já usando aqui. Bom, parece que o nosso problema de áudio foi resolvido. Obrigada, Rodolfo. Ótimo, maravilha, ótimo. Quer que eu volte com a câmera aqui? Vamos tentar? Pode ser. E Eu acho que agora a gente se, já tra resolveu o problema de conexão. se travar por causa da webcam, vocês me avisam, tá? Tá joia. Bom, enfim, temos essa lei da afinidade que garante que qualquer de ventilador ou de bomba gera uma economia muito significativa. Isso justifica a utilização Rodolfo, de grande parte
não foi uma boa ideia. Pelo menos para mim o teu áudio baixou muito. É melhor desabilitar a webcam. Aí. Então, essa lei da afinidade nos garante que tenhamos aí economia de energia na maior parte das aplicações, mas que seja mínima a redução na velocidade dos equipamentos. Em função disso, o cálculo de payback é basicamente o tempo que você consegue pagar o seu investimento no inversor de frequência. O cálculo de payback ele é bem curto, geralmente fica em 2 anos, 1 ano e meio, se não menos, depende, claro, da aplicação, né, do regime de operação do seu motor, da sua bomba, do seu ventilador, mas geralmente o cálculo de payback do inversor de frequência ele é bem relevante. Bem fácil de se justificar economicamente a economia nos equipamentos. Bom, falando um pouquinho de portfólio, entrando aí talvez mais no mérito que a gente está aguardando, né? A Danfoss, não sei se todos sabem, mas ela adquiriu a Vacom, que é uma empresa finlandesa, fabricante de inversores de frequência. A Vacom, ela tinha uma participação muito grande em mercados específicos que a Danfoss ela não atuava, ou atuava superficialmente, por exemplo, papel e celulose nas máquinas de papel, propulsão de navios, que é o exemplo que eu dei da Rolls-Royce, elevação de carga, por exemplo. Então, a Vacom tinha essa participação nesses segmentos e a Danfoss em outros segmentos que era bem mais conhecida. Então, foi uma aquisição bem inteligente. Depois da aquisição, a Danfoss assumiu a terceira posição no faturamento global. Depois de pouco tempo, assumiu a segunda posição no faturamento global. E estamos caminhando em passos largos para ser o primeiro colocado no mercado de inversores de frequência. Em se falando de faturamento, em se falando de quantidade de equipamentos produzidos, a Danfoss Rodolfo? ela já tem uma participação. Oi? Oi, desculpa te cortar. A gente está acompanhando o chat aqui. A maior parte do pessoal está falando que o seu áudio não está nítido. Em alguns casos está cortando muito, eles não estão conseguindo te ouvir, tá? Eu consigo te compreender bem aqui. Então, assim, o que eu percebo, às vezes, não sei se o ajuste do seu microfone, né, se está muito perto ou muito longe, pode estar cortando o áudio. Eu vou tentar tirar esse microfone e a gente tenta fazer pelo o microfone do próprio computador aqui. Tá, vamos tentar fazer dessa forma, porque tá aqui meio que geral aqui, o pessoal comentando que não tá conseguindo compreender. Isso é uma pena. Vou tirar aqui, só um minutinho. Pode falar, né? Rodolfo, em último caso, a gente faz uma tentativa de troca. Você pode desconectar da sua internet de casa e roteia o do celular, né? Como uma alternativa aí. Tomara que funcione. Ou tem um telefone também, pelo menos eu tô acessando aqui pelo o celular, que o meu computador também estava com problema, e tem um número de chamada que é possível também tentar entrar na reunião. Então, em último caso, tentar fazer uma ligação normal. Vocês estão me ouvindo bem agora? O áudio está funcionando? Agora, na verdade, está com eco. Acho que por conta da sua casa que você está. Eu suspeito que seja algum problema de conexão de internet, mas você também pode fazer o que o Catuaki comentou, você tentar acessar com o áudio via telefone. Você segue com a apresentação no computador, mas o teu áudio vai vir de uma chamada telefônica. Pessoal, peço desculpas aí pelo inconveniente, mas diante do cenário que a gente se encontra, home office, alguns imprevistos acontecem mesmo, conto com a paciência e a colaboração de vocês, mas a gente já vai restabelecer e retomar com a apresentação. Tá. Como que tá, Nath? Tá muito eco ainda? Parece que melhorou. Tá. Eu vou tentar aqui sem o fone. Vocês, por favor, me deem um feedback aí. Se não funcionar, a gente tenta fazer pelo telefone.
Eu acho que deve ser realmente algum outro problema, porque a sua voz ficou bem fraca, né? Tá, Nath, eu vou tentar pelo celular, então. Eu tô ligando ele Tá, aqui. Me dá um minutinho aí, pessoal. tá. Pessoal, enquanto o Rodolfo se reconecta, o Catuaque ele vai seguir aqui com a apresentação, sobre aqui falando um pouquinho do portfólio da Danfoss, sobre a junção, né, da Danfoss VLT com a linha Vacuum, enquanto o Rodolfo reestabelece e aí ele pode trocar o slide assim que ele retornar. Uhum. Tá. Seguindo o raciocínio, acho que boa parte cortou, né, que o Rodolfo estava comentando, que a Danfoss ela trabalha com 2 portfólios, né? O VLT, que é o mais conhecido perante a marca Danfoss, e o portfólio Vacom, né? Ele começou a comentar que Vacom era uma empresa finlandesa, tá? Que a Danfoss adquiriu isso no final de 2015. E com a junção de VLT e Vacom, né, esses 2 portfólios, a Danfoss acabou se tornando uma das maiores empresas aí em inversores de frequência do mundo, né? O que dá uma vantagem para a Danfoss em relação à maior parte dos nossos concorrentes de ter um conhecimento e uma linha aí completa. A Danfoss é o que é o maior fabricante, né, em quantidades de inversores global, por assim dizer, e nos dá segurança também, porque a gente tinha 2 engenharias, né, de produtos desenvolvendo soluções, e a união, né, dessas 2 engenharias de produtos super bem acabados aí acabou fortalecendo ainda mais o desenvolvimento dos nossos produtos, tá? Muita gente desconhece um pouco da Vacom, porque ela atuava e atua em outros segmentos, né? Mais forte com o nome Vacom, e no segmento de ar-condicionado ela trabalhava com o que a gente chama de brand label, né? Então a Vacom ela produzia para muitos outros fabricantes de mercado, né? Os mais conhecidos aí, a Johnson Controls, a Rony e tudo mais. E agora ela se uniu, né, junto com a Danfoss, e está pro HVAC, a gente tem a preferência em manter a linha VLT, que era a mais conhecida. No entanto, também é possível utilizar a linha Vacom para algumas aplicações específicas. Tá? Voltei, Catuaque. Tá me ouvindo? Tá melhor? Tô te ouvindo bem. O pessoal tá ouvindo? Natália? Opa, Eu acho que Natália? se o pessoal conseguir levantar a mão ali e avisar se está conseguindo, a gente tem uma visão boa. Tá quase todo mundo Eu dando estou te ok. ouvindo sim. Tá, bom. Vamos tentar segue aí. aqui, pessoal. Valeu. Obrigado, Catuaque, pelo suporte aí. Pessoal, mais uma vez, desculpas, mas a internet aqui não é tão ruim, mas o negócio piorou aqui no momento ruim. Vamos lá. Acho que o Catuaque deu um overview falando da Vacom, né? O portfólio da Vacom ele é mais conhecido em alguns segmentos, né? Foi o Catuaque comentou, e hoje a gente ainda utiliza mais o Danfoss, a marca VLT, para os projetos de ar-condicionado. Podemos utilizar o Vacom também em alguma situação mais específica, né? Já fizemos isso, inclusive, mas no geral utilizamos mais o VLT para o mercado de ar-condicionado. Bom, hoje nós vamos focar principalmente nas aplicações nos inversores voltados para o mercado de ar-condicionado, mais conhecido no mercado de ar-condicionado. Então nós temos aí um overview bem genérico
de qual que é a faixa de potência de que essas famílias atendem. A primeira delas, que é o drive bem conhecido, FC101, atende a 45 kW em 220, 90 kW em 380, 480, e tem também algumas faixas de tensões que a gente vende pouco, quase nada aqui no Brasil, que vai até 90 kW também. Né? Corrente de overload, que é a corrente de partida, né? 110% a cada 60 segundos. Isso quer dizer o quê? Que nós temos aí aplicações que demandam corrente de overload maior, 150%, 160%, geralmente aplicações com torque constante, elevadores, por exemplo. Nós temos também famílias de produtos para atender esse tipo de corrente de overload, esse tipo de situação, mas para o mercado de ar-condicionado no geral, bombas, ventiladores e compressores, o 110% de overload já é suficiente para tocar a carga. Tá? Grau de proteção, né? Nós temos várias opções de grau de proteção. Isso é um tema que a gente gosta de explorar bastante dentro da Danfoss, porque dependendo da situação, um grau de proteção maior, como IP54, IP66, traz um benefício no que diz respeito à instalação elétrica, montagem, porque se dispensa colocar um inversor de frequência dentro do painel, né? Então, nós temos aí o IP20 e 21, mais indicados para montagem dentro de painel. IP20 é o padrão desse equipamento, IP21, através do acessório, você consegue atender a essa classe, e IP54 para você montar fora de painel, mais próximo do seu motor, ou daquilo que você vai acionar. Né? E certificações internacionais são as principais. O FC102, que aí já atende uma faixa de potência muito maior do que o FC101, vai até 45 kW também para 220, e em 380, 480 atende até 1 mega de potência, então grande parte dos motores para o mercado de ar-condicionado você consegue cobrir com essa faixa de potência gigante aí do FC102. Existem também outras faixas de tensões que a gente não comercializa muito aqui no Brasil, mas a gente tem no portfólio. Grau de proteção, ele tem uma flexibilidade um pouco maior, né? Então ele vai até do IP00 ao IP66, e de novo IP54, 55 e 66 para você montar aí fora do painel. Tá? E diversos certificados aí para atender diversas situações de mercado. Tá? Um tema importante que, como a Danfoss foi mencionado aqui, a Danfoss ela é responsável pelo atendimento e pela venda do inversor de frequência em si e não incorpora ao seu portfólio PLC de controladores, por exemplo, ou motores, né? A Danfoss ela tem como obrigação poder se integrar a qualquer tipo de situação. Isso em relação aos motores não é diferente. Então, além dos motores assíncronos, que são os motores mais conhecidos no mercado aqui nacional, existem os motores de ímã permanente, que são motores com alta performance e economia de energia também muito grande, são utilizados bastante lá fora. E os nossos inversores, tanto o 101 quanto o 102, já estão preparados para acionar qualquer tipo de motor, qualquer tipo de tecnologia de motor. Então, o cliente, o IM, ele que está montando o sistema, tem a liberdade de fazer a escolha de um modelo ou de outro. Tá? Já estamos preparados para isso. Se tiver problema no áudio, pessoal, por favor, vocês comentem. Bom, um outro benefício que nós temos já intrínseco ao componente, que é o inversor de frequência, que é pouquíssimo utilizado, são algumas funções. São algumas funções do... Oi? Oi, Nath? Alô? Estão me ouvindo? Pessoal, acho que a gente teve aí mais um problema, mais um inconveniente com o áudio do Rodolfo. Você está me ouvindo? Pessoal?
Alô? Pessoal, só um minutinho, eu vou tentar fazer uma conexão direta com a internet aqui sem Wi-Fi. Me dá um Bom, minutinho. Rodolfo, algumas pessoas estão com problema de áudio, outras não, mas pode seguir com a apresentação, então. Tá, Nath, eu vou prosseguir aqui. Eu vou tentar fazer a conexão direta aqui com o cabo, se vocês tiverem dificuldade. Bom, nós temos aqui, então, essas funções já intrínsecas ao produto, que podem ser utilizadas. Uma delas é o AMA. O AMA é um comando que se dá no inversor de frequência, e o inversor ele analisa a melhor característica dos seus próprios parâmetros aí para atender e se adaptar ao seu motor, né? Então, um exemplo disso é, você pode pegar um motor já mais antigo, com os dados de placa disponíveis, mas pelo fato dele ser antigo, pode ser que ele já não apresente as mesmas características elétricas, mecânicas, por causa de desgaste mecânico, na verdade. E quando você roda o AMA no inversor de frequência, ele vai se adaptar a essa nova realidade do seu motor. Isso é uma função bem simples de aplicar no inversor de frequência, já está disponível e pode gerar grande otimização do seu processo. O Automatic Energy Optimization, que é o AEO, que basicamente reduz a corrente do motor em operação de velocidade constante, ou seja, depois que o motor ele começou a trabalhar no seu regime padrão, o inversor ele faz um ajuste para manter aquela vazão, manter aquela velocidade, porém com menor nível de corrente de tensão. Então ele traz aí, por consequência, claro que depende da aplicação, né, da realidade de cada aplicação, mas geralmente ele traz uma economia bem interessante aí também, só com a utilização desses dois comandos. Atuak, me dá um feedback aí do áudio, como que tá, por favor. Oi, Para agora mim, tá agora funcionando bem. isso, tá bem Bem? melhor. Tá nítido, pelo menos aqui. Tá. Os comentários que a gente está vendo aqui, que também o áudio melhorou, estão bom. Maravilha, pessoal. Vou tentar me concentrar aqui na apresentação agora. Beleza. Legal, pode Bom, seguir aí, Rodolfo. obrigado. Bom, falando um pouquinho da qualidade, né, a gente ouve no mercado que a Danfoss ela tem realmente um produto de qualidade, um produto robusto. Isso não é uma lenda urbana, não é só uma falácia naqueles que consomem os produtos grandes do Danfoss. Na verdade, a Danfoss tem um processo de produção que tem como normatização essa norma 16949, que geralmente é utilizado na indústria automotiva, que tem altos níveis de exigências técnicas, né? Essa norma, basicamente, ela rege que todo o processo de produção, toda a cadeia de fornecimento seja analisada, seja assegurada, seja qualificada, para que o produto que chegue aí ao cliente chegue com uma qualidade realmente expressiva. Então, a Danfoss ela batalha bastante por isso. E a qualidade técnica dos produtos é bem relevante e bem reconhecida no mercado também. É importante comentar também, pessoal, só voltando um pouquinho aqui, que todos os inversores que saem da Danfoss saem testados, né? Aqueles que tiveram oportunidade de ir para a fábrica puderam ver que tem uma giga de teste gigantesca, que é automatizada, e todos os inversores que saem da Danfoss são testados não por amostragem, são testados individualmente e com carga. Então, é muito difícil um inversor ir para o mercado com algum tipo de falha, porque realmente eles são testados um por um na fábrica. Temos algumas opções também, algumas funcionalidades para otimização do drive ou customização do drive para determinadas aplicações, ou para, por exemplo, OEM, ou empresas que colocam o seu produto dentro dos seus sistemas e querem personalizar esse produto. Existe essa possibilidade. Por exemplo, é possível trocar o logo do display do inversor de frequência pelo logo do cliente. Então, você pode colocar o seu logo e entregar a sua máquina já com o logo no display do drive. Você pode renomear os parâmetros de inicialização. Existe um assistente de inicialização e de parametrização do drive que chama Smart Start, que é padrão da Danfoss desse negócio. Você consegue programar de uma forma mais fácil utilizando o Smart Start.
e você consegue customizar essa ferramenta de inicialização. Então, se você quiser facilitar para o seu cliente final fazer uma programação, você consegue entrar nesses parâmetros de Smart Start e colocar o que é mais relevante para o seu cliente fazer a sua própria programação de uma forma mais simples. É bem interessante para o OEM. Eu sei que tem alguns fabricantes de equipamentos nos ouvindo, participando do webinar, né? Então, por exemplo, você pode pôr um inversor desse dentro do seu fan coil, com display para fora, colocar o seu logo no display e deixar uma parametrização já pré-feita, já pré-configurada, para o cliente já ter mais facilidade na hora de fazer o startup do projeto, né? Customizar os valores iniciais. Então, os drives eles já vêm com alguns valores pré-definidos de fábrica, consegue customizar esses valores internamente, e o MCT10, que é essa ferramenta para fazer tudo isso, que é uma ferramenta gratuita, você consegue fazer algumas simulações também. Uma novidade, nós temos esse display wireless, um display, você conecta, coloca esse acessório no lugar do display do equipamento, né? Então, baixando o aplicativo no celular, você consegue fazer toda a parametrização e acompanhamento do funcionamento do seu inversor de frequência. Às vezes ele está num lugar de difícil acesso, num lugar mais complicado de você chegar. Então, se você tem um aplicativo e esse display, você consegue monitorar ali a performance do drive sem a necessidade de ir na cara dele lá mexendo no display localmente. Tá? Já está disponível, IP55, já com um grau de proteção interessante também. Protocolos de comunicação, né? Isso é um diferencial também da Danfoss, a respeito da possibilidade de integração, de novo, relacionado ao fato de que a Danfoss só tem um inversor de frequência. A Danfoss precisa se adequar a qualquer tipo de automação e a qualquer tipo de motor. E, em função disso, nós temos diversos protocolos de comunicação já incorporados ao equipamento, que é o Modbus, o Methodist, quando você tem, por exemplo, um controlador Johnson, já tem o Methodist incorporado, FLM, quando você tem Siemens, ou BACnet, que é um protocolo também bem comum no mercado de ar-condicionado. Então, você consegue fazer a comunicação através desses protocolos aí, sem a necessidade de um conversor no meio do caminho. Teve um caso de sucesso recentemente aí que nós trocamos inversores dos concorrentes que utilizavam o conversor para comunicar em FLM com um controlador Siemens, e aí a gente colocou o controlador FC102 em FLM sem o conversor, com uma aplicação muito mais limpa, com menos suscetível a erros também. E os protocolos de comunicações opcionais, Profibus, Profinet, Modbus TCP, LawWorks, Device, Ethernet IP e o BACnet IP como um destaque, também uma funcionalidade, na verdade a facilidade do BACnet, porém trafegando numa rede IP com maior velocidade, maior segurança e maior flexibilidade também. Tá? É importante comentar que todos os nossos módulos de Ethernet, eles possuem duas portas. Então, aqui dá para ver como exemplo, você pode fazer essa comunicação que a gente chama de daisy chain, ou mais vulgarmente falando, comunicação varal, né? Você sai de um, vai para o próximo, sem a necessidade de utilizar switch para interligá-los nessa situação aqui. Tá? Bom, o Drive também tem diversas funções de controles incorporadas, então tem o PID incorporado interno para acionamento do motor principal. Então, se você tem ali, por exemplo, um ventilador ou uma bomba que precisa ser acionada com um controle de malha fechada, PID, você vai usar esse PID. E o FC102 tem mais 3 PIDs externos aí para você utilizar para controlar componentes periféricos e utilizar também as funções de PLC interna para fazer algumas soluções customizadas aí para as suas aplicações. A gente vai falar um pouco mais disso no detalhe nos próximos slides. Imunidade elétrica, de novo, voltando à questão de qualidade, né? Isso aqui é importante comentar porque a gente vê muitas situações, o drive Danfoss instalado de um drive de algum concorrente, com uma descarga elétrica, estoura, o Danfoss fica bom e o que está do lado estoura. Isso acontece principalmente porque a nossa corrente de curto-circuito é bem elevada, então isso é importantíssimo para o Brasil, porque a gente tem diferentes oscilações de rede, a rede elétrica no Brasil é uma rede bem precária, né? Então, a robustez do produto Danfoss também se dá em função de que os componentes internos são de alta performance, são de alta qualidade, e o circuito primário,
que é o circuito de alimentação do drive, é um circuito muito robusto, que tem corrente de curto-circuito bem alta. Então, isso é um diferencial também no que diz respeito à qualidade do produto. Filtro de harmônica e interferência eletromagnética, né? É importante todos terem ciência de que todo inversor de frequência ele produz interferência harmônica e interferência eletromagnética, porque na sua concepção de montagem, no seu projeto, no momento principalmente do chaveamento dos IGBTs, você gera esse tipo de distorção elétrica na rede, só que os equipamentos que não possuem os filtros de harmônica e os filtros de interferência eletromagnética incorporados, eles prejudicam a rede, eles interferem em componentes da rede. Então, por exemplo, se você está com um equipamento desse num hospital ou num data center que tem componentes eletrônicos à volta que são eletrossensíveis, né? Então, se você tiver equipamentos sem esse filtro, é muito provável que você, durante o funcionamento do drive, cause uma interferência nesses equipamentos. Então, por isso que é muito importante, principalmente para o mercado de ar-condicionado, você ter esses filtros incorporados ao equipamento. Nós temos o filtro de harmônica e o filtro de interferência eletromagnética, sem a necessidade de componentes externos e acessórios externos, como a gente vê aí no mercado em algumas situações. Adequação ambiental, esse é um ponto importante também, relacionado diretamente também à robustez do equipamento, né? Os nossos inversores, eles são vendidos globalmente, não existe um modelo que se vende aqui no Brasil e não se vende na Europa, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar do mundo. Na verdade, são famílias de produtos que atendem e são comercializadas no mundo inteiro. Por isso, esses produtos precisam se adequar às condições ambientais do mundo inteiro. Então, a gente tem diferentes níveis de temperatura, de umidade e uma porrada de outra coisa, peculiaridades de cada uma dessas regiões. E a Danfoss, ela vende esses mesmos equipamentos atendendo a todas essas demandas. Então, por exemplo, como um range de temperatura, o FC102 ele vai de menos 25 até 50 graus sem derating, né? Derating, para quem não sabe, é a interferência que a temperatura tem na performance do inversor de frequência. É a temperatura no qual o inversor é inserido. Então, por exemplo, se ele está dentro de um painel, a temperatura de derating, de cálculo de derating, é a temperatura de dentro do painel, não é a temperatura ambiente, né? Claro que a temperatura ambiente interfere na temperatura do painel, mas tem que se levar em consideração a temperatura no ambiente que ele está inserido. E existem diversos, na verdade, grande parte dos nossos concorrentes tem uma temperatura de derating menor. Então, por exemplo, vai até 40 graus sem derating, a partir de 40 tem o derating. O que é o derating? Se você subir acima da temperatura determinada, você começa a perder potência. Então, no caso dos nossos concorrentes, acima de 40 graus, 41, 42 graus, você começa a perder nível de potência. Então, a gente garante que é o nosso diferencial de mercado aí, que até 50 graus o nosso não perde potência, vai começar a perder potência acima dessa temperatura, tá? Esse é o famoso derating. O nosso drive ele tem uma faixa de temperatura de trabalho bem extensa, e isso dá também um diferencial competitivo. Isso é importante, pessoal. A gente, muitas vezes, eu diria que grande parte dos projetos não se levam em consideração o cálculo de derating. Aí põe um painel, um inversor dentro de um painel numa sala no Nordeste, no norte do país, é um painel num lugar super quente, sei lá, 60 graus dentro do painel, ou 55 graus dentro do painel, achando que o drive vai ter a mesma performance do que se estivesse numa temperatura ambiente normal. Não tem, ele perde realmente potência em relação à temperatura, tá? Isso precisa ser levado em consideração. Umidade relativa, grau de proteção e todas essas flexibilidades que o produto traz para se adequar a qualquer tipo de ambiente, tá? Esse é um diferencial da Danfoss. Bom, relacionado ainda à questão de temperatura, né, a Danfoss ela tem produtos bem engenheirados nesse quesito também, é um diferencial também de mercado, vocês podem pesquisar aí profundamente sobre o assunto, né? Qual que é o diferencial da Danfoss em relação ao gerenciamento da temperatura que o próprio inversor gera? Porque o inversor ele gera calor durante o processo de controle dessa forma de onda, né, da forma de onda que você recebe da rede,
de chaveamento, ele gera calor. Esse calor gerado, ou ele pode ir para dentro do equipamento, ou você pode gerenciar essa temperatura gerada de uma outra forma. A Danfoss desenvolveu uma forma de dissipação de calor, que todo esse calor gerado pelo equipamento não tem contato com a parte elétrica, eletrônica do inversor de frequência. Então, toda a parte de controle, de eletrônica do inversor não tem contato com o dissipador que gera calor. Tá? Em função disso, a Danfoss desenvolveu alguns acessórios, que é esse painel true, que são essas duas figuras superiores aqui. Eles permitem que você monte o inversor de frequência com a parte de dissipação para fora do painel. Então, todo aquele calor gerado pela parte do dissipador é jogado para fora do painel, então você não tem calor entrando dentro do seu painel de componentes eletrônicos. Às vezes você tem um CLP dentro do painel e esse CLP pode sofrer com esse calor gerado pelo inversor de frequência. Então, usando esse acessório, você consegue direcionar esse calor gerado para fora. E, por exemplo, abaixo aí nós temos uma figura de uma sala elétrica com os inversores encostados na parede. Então, você consegue direcionar o duto de refrigeração, conectar a gente chama de back channel, esse tipo de solução. Então, todo esse calor gerado também pelo inversor, ele não entra dentro da sala. Então, a própria temperatura da sala precisa de menos energia. Por exemplo, se você tiver um ar-condicionado, alguma coisa aqui dentro, você pode programar ele para gelar menos, porque você não vai ter tanto calor gerado nessas situações. Para data center, esse tipo de solução também é bem interessante. Então, todo esse calor é direcionado para fora. E também o dissipador, como está separado, você consegue fazer limpeza do dissipador sem ter contato ali com a parte eletrônica também. Isso é bem interessante. Diferencial, tá, pessoal? Isso aqui não é fácil de achar no mercado, não. Concepção padrão dos nossos produtos. Bom, I/O remoto, uma função também pouco explorada, né? O inversor de frequência, ele tem alguns I/Os incorporados a ele pode ser expandido, esses I/Os, entradas e saídas, para quem não sabe, né, digitais, analógicas, pode ser expandido através aí de cartões de expansão, né? E se você não estiver utilizando esses I/Os, você pode utilizar ele para ser um I/O remoto para o seu controlador principal, para o seu BMS. Né? Você comunica o inversor ali com o seu controlador principal, com o seu BMS, e você consegue acessar esse I/O sem a necessidade de expandir o seu PLC principal ou expandir o seu BMS só com o controle utilizando esses I/Os do próprio inversor de frequência. Tá? Isso é bem interessante também. Não sei se ficou claro, se alguém tiver dúvida, depois no final da apresentação a gente vai anotando aí, e a gente no final da apresentação vai dar um tempo aí para vocês a gente tirar as dúvidas de vocês também. Bom, eficiência, né, o inversor, ele precisa cumprir, né, o inversor junto com o motor precisa cumprir alguma diretriz de eficiência, né, e a Danfoss tem uma ferramenta que também é pouco explorada, pouco utilizada aqui no Brasil, que é esse EcoSmart. E nessa ferramenta você consegue combinar o seu inversor com o seu motor e você também tem um cálculo ali, uma tela você pode até imprimir um documento mostrando ali qual que é o nível de eficiência do seu equipamento, drive mais motor, do seu sistema ou só do drive, tá? Depois a gente vai disponibilizar essa apresentação, o link também, vocês vão poder acessar essa ferramenta, é bem interessante para você apresentar aí nos seus projetos, para os seus clientes finais. A Energy Log, também uma aplicação bem interessante, pouco utilizada. O que eu procurei fazer nessa apresentação é realmente mostrar para vocês que esses equipamentos, os nossos drives, são muitas vezes subutilizados. Vocês muitas vezes usam para controlar somente o motor e passa às vezes despercebido esse monte de funcionalidade que o inversor traz nele. O Energy Log, por exemplo, é uma forma de você monitorar a energia que você está gastando pelo próprio inversor de frequência. Ele tem um data log interno, você tem essas informações registradas dentro dele, de quanto de energia você está consumindo para aqueles motores especificamente, bomba, ventiladora, uma aplicação que você quiser. Então, você consegue registrar facilmente aí as últimas 24 horas, os últimos 7 dias, 5 semanas, por um período importante. Você consegue monitorar as informações, as curvas de carga dos seus equipamentos, quando consumiu mais, quando consumiu menos, e tomar algumas ações, exibir relatórios, né, utilizando esse tipo de ferramenta também.
essas informações podem ser disponibilizadas para o supervisório, por comunicação, e é um negócio bem interessante, pouco utilizado, que está no Drive. Isso aqui é uma novidade, um negócio muito interessante, um negócio bem legal, chama Condition Based Monitoring. Isso aqui é novo já, não faz tanto tempo que isso aqui está no mercado, né? Basicamente, a gente chama de CBM, é uma placa de controle específica. Isso precisa ser comprado, não está intrínseco aos equipamentos que a gente tem na prateleira. Na verdade, precisa ser comprado com essa funcionalidade, tá? É uma funcionalidade, um firmware específico, do inversor. E o que isso é? É basicamente você monitorar as condições e a performance do seu motor de uma forma muito mais profunda do que se faz hoje. Então, você consegue, por exemplo, monitorar a condição do enrolamento do motor, a vibração do motor e monitorar também as curvas de carga do seu motor. Então, basicamente, o inversor de frequência, quando você está em fase de comissionamento, quando ele está rodando ali nas suas primeiras horas de atividade, ele gera uma base de dados que ele tem como uma curva normal, mais ou menos isso aqui. Ele gera uma base de dados como uma curva normal de funcionalidade, né? E quando o inversor, por algum motivo, vê que essas medições elétricas elas passam desses níveis que eles considerados como normal, que ele considera como padrão, ele gera um alarme. Então, o enrolamento do motor, né, através de grandezas elétricas, através de grandezas de informações elétricas, ele consegue monitorar o enrolamento do motor, se tem algum enrolamento partido, má qualidade de enrolamento, se ele está desgastado, ele consegue monitorar através dessas grandezas elétricas e consegue gerar também um baseline, que nós chamamos, né, uma curva padrão de funcionamento. A partir do momento que ele começa a fugir dessa curva, ele já gera um alarme indicando que o seu motor pode estar com problema no enrolamento, através de um sensor externo. Essa funcionalidade especificamente não precisa de um sensor externo, no caso do monitoramento do enrolamento do motor. No caso do monitoramento da vibração do motor, aí sim precisa de um sensor de vibração externo. Você vai comprar e instalar no seu motor e conectar o drive, e o drive vai fazer toda essa inteligência de monitorar a curva de vibração padrão, e se sair dessa curva padrão, ele começa a gerar alarmes, níveis de aviso, e depois, se passa do limite aceitável, ele gera o alarme. Então, aqui é o baseline, que é a linha que ele gera, e o padrão que ele gera de trabalho, que seria o padrão comum, padrão aceitável, normal, e conforme você tem a performance oscilando para fora dessa baseline, você consegue gerar primeiro 2 níveis de aviso e depois, por fim, um alarme dizendo que realmente se está com problema, ou um enrolamento partiu, ou a vibração está muito alta, ou a carga está num nível muito diferente do que deveria. Tá? Então, isso é uma forma muito, mas muito interessante de você monitorar a performance dos seus equipamentos. Eu imagino isso aqui, por exemplo, num motor de ventilador de fan coil, uma bomba, que o instalador, por exemplo, está vendendo para o cliente final um serviço de monitoramento da planta, um serviço de acompanhamento da planta. Ele consegue instalar esse CBM e monitorar a performance realmente de cada equipamento e vender essa performance para o seu cliente. Tá? Para os OEMs também que vendem equipamentos com monitoramento, você consegue utilizar essas funções para monitorar a curva de carga e todas essas grandezas. Isso é muito legal, pessoal, é um negócio novo que a gente enxerga aí como um produto de futuro, uma funcionalidade que tem futuro aí para esse mercado. Tá tudo bem com o áudio, pessoal? Catuac? Sim. Pode seguir aí. Tá bem. Agora tá bem melhor. Ótimo, obrigado. Temos também essa funcionalidade de web server, é um outro negócio muito bacana. É uma funcionalidade que está integrada a todos os nossos módulos Ethernet. Quando você compra um módulo Ethernet da Danfoss, de comunicação BACnet P, por exemplo, você já tem essa funcionalidade integrada. Basicamente, você consegue
através do seu navegador de internet, aí, Explorer, Google Chrome, consegue acessar as informações do seu inversor de frequência, aí, acessar históricos de alarmes, avisos, informações do inversor de frequência, fazer monitoramento de tensão, de corrente, de performance, bom, um monte de coisa dá para fazer aí através dessa função de web server, também relacionado à questão de monitoramento, né? Ele gera gráficos, como esse slide aqui, que ele pode ser acessado aí de tablet ou celular também, né? Se você acessar o web server, você consegue ter uma visualização bem simplificada aí nesses equipamentos. Isso é bem legal. E o bacana disso é que está incluso novamente, né, em todos os módulos da internet. Então, você põe em qualquer módulo da internet, lá, Modbus TCP, BACnet P, qualquer um deles, ele já tem uma concepção de fabricação do produto, web server disponível. Tá? Isso é bem interessante, pessoal. Nós também temos funções dedicadas para o ar-condicionado. A Danfoss, ela percebe que muitas vezes essas funções são subutilizadas, por isso a gente vê uma rica oportunidade aí de compartilhar essas informações com vocês. E, de novo, a gente pode suportar todos os clientes aí a utilizar sempre de uma forma mais otimizada, de uma forma melhor, todos os recursos que a Danfoss tem dedicados aí para as aplicações, e hoje nós estamos falando especificamente do HVAC. Então, para ventiladores, nós temos algumas funções também incorporadas pouco conhecidas, mínimo frequency, basicamente a frequência mínima. Então, alguns equipamentos, eles têm uma frequência mínima que eles precisam evitar, por questão, por exemplo, de lubrificação, por questão de partida mesmo, lubrificação, desgaste em correntes baixas, em frequências baixas. Então, você pode configurar o drive para pular essas frequências baixas. Frequência de bypass, por exemplo, para ventiladores, existem algumas, dependendo do ventilador, algumas frequências que geram ressonância, que geram vibração no equipamento. Então, é possível você configurar até 4 frequências de ressonância. Então, o inversor, quando chega perto dessa frequência configurada, ele pula essa frequência, então ele permite com que você tenha uma partida muito mais suave e livre de vibração. Então, você pega um ventilador aí, vamos chutar aqui, que tem 3 frequências que o fabricante indica que são frequências que geram ressonância, que geram vibração. Você configura isso no inversor, ele vai pular essas frequências e vai ter uma partida aí, um trabalho muito mais suave aí durante a partida e realmente as variações de carga aí do sistema. Sleep Mode, né, quando o inversor percebe que não tem demanda para a vazão da bomba, ou de água, ou de ar, ele entra em modo Sleep Mode. Isso é muito melhor do que o inversor desligar e ligar novamente, né? Porque você consegue retomar quando você precisar de uma forma muito mais rápida e você evita também os desgastes da partida. O motor pré-heat, que é o pré-aquecimento de motor, basicamente. Então, por exemplo, torre de resfriamento, quando você tem uma umidade grande, em lugares muito frios, por exemplo, também, para evitar condensação na fiação, tal, você consegue usar essa função de motor pré-heat, basicamente que vai injetando uma corrente DC muito pequena no motor, na fiação, justamente para você manter uma certa temperatura e não ter essa condensação. Flying Start, por exemplo, se você tem uma queda de energia e você ainda está rodando o ventilador ali por inércia, você consegue habilitar essa função de Flying Start, e o inversor, quando ele retoma o controle do ventilador, da bomba, principalmente o ventilador, ele retoma já na frequência que ele parou. Então, ele não precisa frear o ventilador para voltar a assumir o controle ou acelerar ele novamente. Ele dá a partida com o ventilador rodando. Basicamente, ele analisa as grandezas elétricas, ele percebe a rotação que o ventilador está, e ele pega daquele ponto e continua dando torque a partir daquele ponto. E correia quebrada, basicamente ele consegue identificar também que ele está em alta velocidade, porém com baixo torque. Ele identifica que você quebrou a correia. O inversor, ao invés de ele tender para o infinito aquela velocidade para compensar isso, ele alarma, às vezes desliga, depende de como você configurar.
e você tem essa função também que indica que quebrou a correia do ventilador. Todas essas funções disponíveis já no equipamento. Extração de fumaça também, né, para ventiladores, é uma funcionalidade bem interessante. E para essa funcionalidade nós temos o modo Fire Mode, que aí entra na questão de sinistro já, quando acontece incêndio. Basicamente o Fire Mode, para quem não sabe, é uma funcionalidade do drive que ele desabilita todas as proteções próprias, porque o drive tem proteção de sobretemperatura, sobrecorrente, sobretensão, um monte de proteções intrínsecas a ele, né? E quando você tem um sinistro, um evento de fogo, por exemplo, você não pode desarmar o drive por temperatura, né? Então, você habilita a função Fire Mode, ele desconsidera todas as proteções internas dele e ele vai rodar até se autodestruir. Inclusive, quando se tem o sinistro de incêndio e o inversor entra em Fire Mode, a gente indica trocar o inversor, porque você não sabe o que pode ter dado de problema, porque ele desabilitou todas as partes de proteção intrínsecas a ele. Tá? Não são todos os fabricantes que têm essa função. Isso, quando você está pegando homologação de bombeiro para a questão de extração de fumaça, é bem interessante, né? O inversor ele recebe aí do controlador o sistema de alarme, na verdade, esse sinistro, e ele vai exercer essa função a partir desse momento. Tá? E tem uma função interessante também, que é o Drive Bypass. Basicamente, o inversor ele entra em Fire Mode, ele vai rodar para se autodestruir. Quando ele percebe que ele vai parar, né, ele chegou no limite e vai parar, ele tem um bypass interno, então ele conecta direto a alimentação na carga, direto a alimentação no motor, e ele consegue sair do controle do motor e o motor fica ligado direto na rede de alimentação até o possível, até o tempo máximo possível. Tá? Teve algumas melhorias nessa função. Hoje nós temos uma forma multizone Fire Mode. Basicamente você consegue ter diferentes velocidades programadas dependendo da origem do alarme. Então, dependendo da posição, o alarme pode ser gerado em uma sala A, sala B, por exemplo, e o inversor ele vai responder com diferentes velocidades para qualquer uma dessas zonas de alarme. Tá? São zonas independentes, velocidades independentes. Uma função um pouco melhorada aí de Fire Mode. Outra aplicação interessante para os ventiladores em ar-condicionado é a ventilação do subsolo, estacionamento, né? Então você tem aí, em função dos gases gerados pelos carros, né? Gases CO, aí, monóxido de carbono, que é bem prejudicial à saúde. Então, existem sistemas que são on-off, né? Ou liga e desliga, direto conectado a um sensor. Mas o inversor de frequência ele consegue centralizar a leitura de até 5 sensores, por exemplo, para responder de uma forma proporcional à concentração de CO do sistema. Então, quanto mais carros no estacionamento, no subsolo, tem maior concentração de CO2, ele vai aumentando proporcionalmente a velocidade, gerando assim economia de energia e extraindo da forma mais aprimorada e controlada possível. Tá? Então, são 5 sensores no único inversor de frequência, uma função bem interessante também. Nessa aplicação também, além da afinidade, qualquer diferença de fluxo aí, por mais que seja baixa nos ventiladores, a lei da afinidade garante que a gente vai ter uma boa economia de energia, e também você pode instalar os modelos IP54, 55 ou 66 para tirar esses inversores do painel, colocar lá próximo da sua aplicação mesmo, sem a necessidade de pôr isso dentro de um painel. Então é mais ou menos assim. Beleza? Pressurização de escada, também sem a necessidade de você utilizar um PLC externo para centralizar o sensor diferencial de pressão e depois comandar um drive, um motor. Você consegue centralizar esses sensores diferenciais de pressão todos no inversor de frequência, né? E o inversor de frequência vai variar a rotação também, da mesma maneira que o exemplo anterior, vai variar conforme a demanda, a rotação dos ventiladores para manter aquela escada pressurizada naqueles níveis. Independente se abrem ou fecham a porta, a janela,
ele procura sempre manter a pressão constante ali naquele sistema. Também pode se utilizar nessa aplicação IP54, 5566 e gerar uma economia também no investimento para a montagem do sistema. Tá? Então, você vê que todas essas aplicações elas dispensam a utilização de PLCs e controladores externos. Tá? Você pode fazer isso tudo com o inversor. Torre de resfriamento. Né? Então, o inversor ele pode estar conectado ali em malha fechada com o ventilador da torre e com sensor de temperatura na tubulação de retorno, na bandeja, a bandeja mesmo da torre. Né? Os sensores de temperatura entram, se conectam direto no inversor de frequência, sem a necessidade de um conversor, de um CLP também externo. Então, você faz um controle em malha fechada. Então, considerando também a lei da afinidade, existe uma probabilidade de você ter grande economia de energia nessa situação e trabalhar também sob demanda, sempre para manter aquela temperatura constante. Tá? É possível aprimorar essa solução também, utilizando um módulo de expansão, por exemplo, o MCB9, que é um módulo de expansão analógico aí do inversor, né? Você consegue, por exemplo, disponibilizar essas comunicações para o BMS, monitorar talvez ali um medidor de vazão, colocar um sensor de temperatura ambiente também, para ele tomar alguma ação relacionado também à temperatura ambiente, disponibilizando tudo isso aí para o BMS. Tá? Então, é possível sempre agregar valor com esses acessórios e aumentar também a relevância do inversor de frequência nessas aplicações. E se porventura sobrar algum I/O, você pode utilizar ele para expandir a capacidade do seu controlador local, do seu BMS, como eu comentei anteriormente. Isso aqui é mais ou menos um exemplo de ligação aqui. Temperatura externa, temperatura de condensação, medidor de vazão, e as respostas que ele está dando aí para o ventilador. Bom, ainda no que diz respeito a controle de ventiladores, né, nós temos aí, especialmente para a Fancoil, um acessório que está se tornando aí conhecido no mercado. A aceitação desse equipamento, desse acessório, tem sido bem grande. Basicamente é um transmissor de pressão incorporado no inversor de frequência. Você entra direto com a tomada de pressão no inversor de frequência, sem a necessidade de transmissores de pressão externos, componentes externos sujeitos a falhas, por exemplo. Então, você coloca, a nossa ideia é colocar o inversor próximo da máquina, monitorando esses filtros, né? Ele monitora basicamente a saturação dos filtros. Em cada transmissor de pressão você consegue monitorar até 4 filtros, bem mais do que suficiente aí das aplicações que a gente vê no mercado, atende grande parte delas. Né? As 2 primeiras entradas você monitora os filtros, e nas 2 segundas você consegue gerar um controle PID para o inversor de frequência, ele aumentar ou diminuir o fluxo de ar em função da saturação do filtro. Então, por exemplo, conforme o filtro vai sujando, ele vai aumentando a queda de delta P ali no seu sistema, e ele vai respondendo ali para o ventilador, solicitando que ele aumente a velocidade para compensar a saturação do filtro. Tá? Isso é uma funcionalidade muito interessante, deixa o seu sistema muito mais limpo, mais fácil de instalar, você não precisa de um CLP externo também você não precisa de um CLP externo para centralizar essas informações aqui. Grau de produção IP66, e você consegue ler também os valores no display aqui do inversor de frequência ou disponibilizar esses valores na internet, ou no supervisório, ou na web, né? Conforme você estiver trabalhando aí com sua supervisão. Aqui o código do equipamento desse transmissor, tá? Utilizado para o FC102, utilizado também, mais idealmente, aí no grau de proteção IP55, que já tem uma forma de conexão mais própria aí para esse acessório. Então, basicamente, é isso aqui. Você consegue controlar a velocidade do motor, monitorar os filtros com esse acessório, e o inversor de frequência também, ele centraliza nele algumas soluções aí para monitoramento de
de resistência de aquecimento, umidificação, monitoramento dos filtros e todos esses controles aí intrínsecos ao fan coil. É possível você utilizar esse inversor de frequência sem a necessidade de um controlador externo. Isso aí está ganhando fama, pessoal, no mercado. O custo-benefício dessa solução é muito interessante. Você evita realmente ali o custo do controlador. Então, você consegue centralizar todas essas informações no seu inversor de frequência e depois disponibilizar essas informações para o seu BMS. Tá? Bom, tem também, para esse tipo de situação aqui, também o kit de montagem aí, remota. Na verdade, é um invólucro para IHM, para display, com grau de produção IP54. Bastante utilizado para você instalar um inversor de frequência, por exemplo, dentro do seu fan coil, arrumar um espacinho para ele lá, instalar ele lá dentro e colocar esse display para fora. Esse display tem essa capa plástica para proteger, inclusive, dos raios solares. Durante o comissionamento, o display, essa capinha, essa tampa, ela não abaixa, então você não precisa ficar levantando, abaixando. Você também, com ela fechada, você tem acesso a informações de alarme, se ele está rodando, ou algum tipo de aviso. Ele pode ser instalado em paredes aí de 30 a 90 milímetros. Então, um acessório bem interessante aí também, por exemplo, para os fabricantes de fan coil, quiser colocar isso lá dentro e colocar o displayzinho para fora. Também ele tem uma forma ali de proteção ali que preserva o isolamento, que por sinal eu escrevi isolamento aqui que está errado. Beleza? O cabo aí, o tamanho do cabo de 3, 5 ou 10 metros, mais ou menos. Uma novidade também. Bom, algumas funções para bombas, né? Várias funções, na verdade, para bombas. Muitas delas também não são utilizadas, né? Talvez por falta de conhecimento do mercado, mas a gente está aproveitando essa oportunidade para passar essas informações para vocês. Então, tem rampa em two-step ramp. Na verdade, você configura uma rampa de partida em 2 fases, com 2 steps, né? Isso para evitar estresse aí na partida, no sistema de bombeamento, durante o processo de alimentação inicial aí do seu sistema. Multi-zone control, basicamente essa função faz com que o inversor receba 3 sinais para controlar um único PID, por exemplo, e aí ele vai tomar ação para responder ao pior caso. Então, depois eu vou mostrar um pouquinho mais no detalhe, mas basicamente, assim, você tem um inversor de frequência numa bomba secundária e você não sabe onde é o ponto mais crítico do seu sistema para instalar o seu transmissor de pressão. Você pode instalar aí vários transmissores de pressão, ou até 3 transmissores de pressão em pontos diferentes, ligados à mesma resposta, ao mesmo PID, e o inversor vai pegar a pior situação para cada momento e responder à leitura da pior situação ali imediatamente. Tá? Isso é bem interessante também. PID auto-tuning. Então, às vezes você tem dificuldade, os clientes têm dificuldade para configurar o PID. Então, basicamente, o PID auto-tuning, o inversor de frequência, ele introduz uma mudança gradual na saída do controlador, e o sinal de feedback é monitorado. Então, ele vai dando uma resposta, quando você habilita essa função, ele vai dando uma resposta de saída do PID, ele vai monitorando as entradas e através disso, ele identifica qual que é o melhor ponto ótimo ali de monitoramento, de feedback e tal, essas grandezas do PID, para você ter a melhor saída possível, né? Basicamente isso. Detecção de não fluxo, né? É um recurso não flow que a gente chama, é um recurso bacana para detectar a condição em que a bomba não produz o fluxo, mas está funcionando, podendo gerar dano na bomba. Então ele identifica isso através das suas grandezas elétricas também e consegue acionar, dizendo que a bomba está com baixa vazão. Bomba seca também parecido um pouco com essa função anterior, mas ele identifica que a bomba está pedindo carga, na verdade está pedindo tensão, corrente, só que ela está seca e isso gera um risco gigantesco aí para a bomba. Então o inversor tem essa função para mencionar aí e alarmar, dizendo que a bomba está seca. Tá? E o end of curve, na verdade,
ele também faz monitoramentos elétricos, e aí ele percebe que, por exemplo, tem um vazamento no sistema, que ela está bombeando, ele está mandando torque, está mandando vazão, porém ele não está atingindo a pressão do sistema, então ele identifica que essa pressão não está no nível ideal, mesmo com bombeamento, então ele identifica aí também que, por exemplo, há um possível vazamento na rede, algum rompimento aí no meio do caminho. Tá? Ele pode alarmar e indicar isso também por todas essas funções, para o supervisório, para o monitoramento de onde você estiver. E o Sleep Mode, mais ou menos igual à função dos ventiladores que eu comentei. Então, quando você não tem demanda de vazão, ele, ao invés de desligar o inversor e desligar completamente a bomba, ele vai mantendo uma certa energização, mantém o controle ligado, só para você manter a bomba já 100% pronta para uma resposta rápida na hora de retomar o processo. Tá? E também isso evita os picos aí de partida e os estresses mecânicos. Então, todas as funções já disponíveis, pessoal, no equipamento, nos inversores, que a gente vê muito pouco sendo requisitado e utilizado. Então, dá para utilizar tudo isso já nas suas aplicações. E aí, uma cerejinha do bolo para aplicação de bomba também, né? A Danfoss tem essa função de sensorless, basicamente o acionamento da bomba sem a referência de retorno aí de vazão e pressão. Então, você elimina todos os sensores da sua rede e a bomba vai ser acionada pelo inversor de frequência simplesmente através das grandezas elétricas que o inversor vai monitorando num tempo muito pequeno. Você tem que descarregar dentro da programação do inversor as curvas da sua bomba, e ele vai sempre procurar, através dessa análise de potência, análise de vazão, ele vai sempre procurar atingir aquela vazão ideal de projeto. Muitas vezes num tempo muito mais curto do que depender da leitura de um medidor de vazão, medidor de pressão, por exemplo. O tempo de resposta é rápido. Se a gente está falando de um tempo de resposta de 1 ou 2 segundos, o sistema fica muito menos suscetível a falhas, porque tem menos componentes, né? O custo de manutenção também é reduzido, justamente porque você tem menos componentes, né? E esses sensores de vazão e de pressão, muitas vezes têm que ser calibrado, né? Depois de um período, e em função do desgaste precisa ser substituído também. Então, essa função de sensorless substitui todos esses aparatos externos e joga esse controle tudo para a eletrônica do inversor de frequência. Tá? Então, esse é o princípio básico de funcionamento. Nós temos tutoriais de como colocar isso para funcionar. Nós temos vários documentos que falam dessa aplicação e a gente pode disponibilizar com vocês também. Para vocês também, tá bom? Tem um fabricante que a Danfoss tem parceria que já usa essa funcionalidade e a Danfoss está abrindo essa possibilidade também para todo mundo que quiser entrar mais fundo na capacidade eletrônica e de processamento do inversor utilizando essa função. Pode contar com a gente para suportá-los no processo. Isso é bem legal, pessoal. Muito interessante. Bom, bombas de condensação também é um lugar, aí, uma aplicação interessante para se utilizar os inversores de frequência, né? Nos sistemas convencionais se utiliza uma válvula de balanceamento ali na saída da bomba, né? Para restringir a vazão ou colocar na vazão de projeto o que o chiller precisa, só que é muito mais interessante você utilizar um inversor de frequência também para controlar essa vazão dessa bomba conforme demanda. Então, também em relação à lei da afinidade, por mais que a diminuição da vazão seja de 10%, 15%, que é pequena, você consegue ter uma economia de energia bem grande, dependendo do tamanho do sistema. O gasto com bombeamento nesse circuito primário também é grande, então você pode utilizar esse circuito de condensação, na verdade, é grande, então você pode utilizar o inversor para gerar uma economia substancial de energia também. Aqui no circuito primário, para bombas primárias, né, também é comum você ver válvula de balanceamento na saída da bomba primária, justamente para você controlar essas vazões e manter essa vazão na vazão de projeto. Então, a bomba
basicamente bombeia essa água para os seus equipamentos e ela imediatamente depois que sai da bomba você tem uma válvula de balanceamento que restringe essa pressão, essa vazão. Então é muito interessante você utilizar também nessa fase, nesse ponto, o inversor de frequência, porque você consegue trabalhar sob demanda. Inclusive essas válvulas de balanceamento às vezes são válvulas de bitola grande, então você pode ter um custo também inicial maior quando você utiliza a válvula do que quando você utiliza um inversor de frequência. Essas válvulas de grande bitola têm um custo maior e às vezes o inversor para essa bomba não é um inversor tão grande, então os custos eles também justificam, o custo inicial também justifica, além do custo de retorno na questão de economia de energia. O sistema fica muito mais eficiente, além também do que você pode disponibilizar as informações e ter um controle ali para o seu supervisório. Tem algum áudio? Oi, pode falar. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem aí de apresentação, quantos slides, mas a gente já está se aproximando do horário do término, tá? Até recebi uma mensagem de algumas pessoas que precisam sair e não podem estender muito, aí só como feedback para você. Tá, a gente perdeu um pouquinho de tempo aqui por causa da conexão, mas eu vou tentar dar uma acelerada aqui, que tá no finalmente já, pessoal, mais alguns minutos. Tá joia. Tá. Então, para a bomba secundária, também existe a possibilidade, e aí já é mais utilizado, mais conhecido no mercado, a utilização do inversor de frequência na bomba secundária. A gente já vê bastante essa utilização, né, com sensores de pressão conectados a essas bombas, né, esses inversores de frequência, sensor de pressão diferencial. Se você tiver o sensor LED aplicado, você esquece essa grandeza, né? Você esquece essa questão. Mas se você não tiver o sensor LED sendo utilizado, você tem que se atentar à posição do sensor diferencial de pressão. Né? Tem muita gente que coloca em cima da bomba, na entrada e na saída da bomba. Funciona também, você gera até uma economia de energia, mas uma economia pequena. O ideal é você encontrar o ponto mais crítico da sua aplicação e instalar esse inversor no ponto instalar esse sensor no ponto mais crítico da sua aplicação, porque aí sim você tem uma economia muito mais sensível, mais relevante no seu bombeamento do sistema secundário. Tá? Então aqui está um exemplo de quanto você pode economizar se você instalar na bomba e quanto você pode economizar se você instalar no final do seu sistema, ou no ponto mais crítico do seu sistema. Bom, obrigado a todos aí, Rodolfo, Natália. Então, pessoal, obrigado, tchau.